igual conversando com o pessoal. Gente querida, nós recebemos foi protocolado, bem importante lembrar, foi protocolado o pedido, aliás, o projeto, os 3 projetos do Executivo quanto à reforma previdenciária do servidor de Joinville. Isso é do Impreville, ok? Agora somente hoje é que foi dado a admissibilidade, quer dizer, que vai começar a ser feita a leitura do projeto na Câmara de Vereadores, porque até então nós não tivemos a leitura. E ainda assim, nessa perspectiva de debater, de vir de encontro aos servidores, nós estivemos trabalhando emendas, ouvindo, trocando ideias, para justamente, nesse tempo que estava se discutindo até a admissibilidade do projeto na Câmara de Vereadores, nós trabalhamos, ainda assim, já emendas, vendo prós e contras, estudando N aspectos jurídicos e constitucionais. Então, nessa perspectiva, é que procurou-se, e o vereador Henrique apresentou a emenda 01 para justamente levar ao debate, provocar o debate, porque senão ou ficaria parado e tantas conversas estaríamos fazendo e não estaríamos debatendo propostas, tá ok? Então, nessa perspectiva, fizemos uma proposta. Nessa questão foi colocada para todos os vereadores, sempre de novo via WhatsApp, essas propostas, e depois, então, foi sempre de novo convocado. Tem dúvida? Vamos perguntar. Tem proposta? Vamos colocar. Vamos debater as propostas apresentadas. Tá? Então, nessa perspectiva, nós trabalhamos, então, a emenda 02. Boa noite. Ótimo. Ok, agora 20h10. Então, eu quero agora oficialmente abrir a nossa reunião online, que é a nossa segunda reunião, e como eu já estava explicando para aqueles que estavam conosco até o momento, que fizemos a proposta 01 de emenda ao projeto do Executivo. Esta proposta cumpriu o seu objetivo de levar ao debate, a encontrar soluções, a se aprofundar nos temas, e assim nós chegamos à conclusão de que poderíamos tirar a emenda 01, porque a emenda 02, ela aumentou para, até o momento, 14 vereadores, outros também trocaram ideia, conversaram, mas 14 assinaram, para que possa ser uma proposta ao Executivo. Lembrando, de novo, que muitos debates que houveram aqui na cidade, apresentado em N reuniões de outros grupos, eles estavam debatendo o projeto do Executivo, certo? E o projeto executivo, ele veio, mas os vereadores já apresentaram emenda a esse projeto. Então, o debate que está sendo provocado muitas vezes na cidade por outros grupos é um projeto que, em síntese, não que ele não está valendo, ele tem a sua base, e por isso essa mescla entre o que veio do Executivo e a emenda, e, ao mesmo tempo, a gente poder fazer o trabalho para que provocássemos essa emenda que foi trabalhada, e aí, então, nós podemos dar os encaminhamentos. Então, o debate é sobre o projeto executivo, você tirar as dúvidas e nós poder dizer, olha o que a emenda prevê. E aí nós podemos estar trabalhando, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar, então, agora com a apresentação da doutora Graziela, às 20h12. Por favor, Graziela, vamos saudar a querida advogada que trabalha conosco, no nosso gabinete, e podermos estar também ouvindo e saudando o presidente do Impreville, que é servidor público, o senhor Guilherme Casale, porque é nessa troca, nessa construção em conjunto que nós temos feito e trabalhado. Quero saudar aos servidores que já estão aqui, quero saudar o deputado Fernando Krellen, que também está participando na liberdade que tem, porque coloquei e divulguei também dentro, inclusive, do partido do qual eu faço parte, porque eu creio que esse debate tem que acontecer. Eu negar o debate do Executivo e negar as propostas, eu não estaria sendo verdadeiro.
E por isso nós temos que debater e debater o porquê dessas situações que estamos vivenciando hoje e que eu estou cada vez mais convicto que nós precisamos debater, precisamos avançar por amor ao povo de Joinville, por amor à cidade de Joinville, precisamos enfrentar esse desafio. Então, por isso, estamos aqui hoje muito à vontade no meio dos desafios que estamos vivenciando junto com a população de Joinville. Por favor, querida Graziela. Boa noite, vereador Henrique. Eu agradeço a oportunidade de participar dessa live. Realmente, quando o projeto chegou na casa, ele trouxe um grande desafio. Boa noite também eu sempre chamo de professor Guilherme Casale, por conta da nossa atividade lá na Sociesc, então somos colegas de aula lá, e aí o costume de sempre me dirigir a ele como professor. Enfim, e extremo conhecedor da área do direito previdenciário. Então, eu apresentar até me sinto um pouco constrangida, porque estou apresentando para uma fera em âmbito previdenciário. Mas, como eu disse, desde que o projeto chegou na casa, o vereador Henrique ele se propôs, então, a apresentar, a estudar o projeto, a entender... Só um pouquinho, eu vou explicar. Gente querida, eu estou vendo aqui que pessoas pediram para participar ao vivo. É o meu jeito, melhor ainda. O problema é que eu tenho que registrar aqui na live que tivemos na semana passada, grupos estranhos, muito estranhos, entraram e eu quero, pena, eu pedi depois o pessoal se pudesse ter gravado, guardado, eu não vi as cenas, mas feio, horrível, falta de respeito, vídeos que estavam sendo apresentados aqui que nos envergonham, que eu não percebi, e depois em casa até familiares meus disseram, você viu o que estava sendo colocado lá? E eu não, nesse sentido, não é ideia. Então, por favor, compreendam que podem participar conosco, colocando todas as propostas, colocando todas as questões pelo chat, escrevendo, sem problema. Só não estou fazendo aquela ideia que já aconteceu na reunião passada, do pessoal estar entrando numa boa, trocando ideias, em respeito até a você. Porque o que o pessoal estava colocando no meio, intervindo, na reunião online era muito feio, muito feio. Então, só para explicar. Valeu, gente querida? Obrigado. Por favor, doutora Graziela, vamos lá. Ok, continuamos agora. Como eu disse no início no final do mês de fevereiro, então, o projeto entrou na casa. E aí o vereador Henrique ele se propôs a estudar o projeto, pediu para que nós, né, enfim, para que levantássemos as questões, quais eram as propostas trazidas e, se houvesse necessidade, que a gente apresentasse alguma sugestão de melhora ou de efetivamente chegar num equilíbrio entre o que o executivo propôs e o melhor para o servidor público, porque há uma preocupação também do vereador nesse sentido, de sempre chegar ao equilíbrio entre o que o município precisa, mas também tentar chegar no servidor. E aí, após muitos estudos, e eu vou apresentar agora, vou usar o espaço para falar um pouquinho sobre o inicial do que é o projeto, e em seguida eu apresento o projeto e o que a gente propôs, o que o vereador Henrique propôs na emenda. Então, justamente para a gente entender um pouquinho o que o projeto prevê. Eu tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas que dizem que terão que trabalhar 10 anos a mais, 12 anos a mais, enfim, e não, isso não acontece. Eu fiz diversos cálculos e a gente viu que no máximo 3 anos, no máximo mesmo 4 anos, a pessoa precisa, às vezes, trabalhar a mais para poder conseguir chegar na aposentadoria. Só tá demorando aqui para abrir o link. Vamos ver se vai agora. Só minha imagem, não o rosto agora. Enquanto ela fala. Não está aparecendo a... Não está aparecendo para vocês. Estranho. Opa, agora acho que vai. Eu?
aparecendo agora? Não, ainda não. Deixa eu ver, por favor. Agora sim, obrigado. Agora foi. Então, tá, essa então é a nossa análise e a nossa proposta de emenda ao projeto de lei complementar 8 de 2021. Pois bem, hoje o que nós temos em Joinville? Hoje a regra atual, ela vem pela lei 4.076 de 99. Então a regra está estabelecida nesta lei. Em 2019 foi realizada a reforma da Previdência, então foi aprovada a emenda constitucional 103 de 2019, que foi conhecida e na época foi muito discutido, debatido, mas ela trouxe então regras, fez a reforma da Previdência. Ela estabeleceu regras para os servidores públicos federais e ela estabeleceu regras para os servidores gerais, que eles regidos pelo INSS. E aí, esta emenda, ela estabeleceu lá no artigo 9º que os estados, municípios, Distrito Federal, eles têm que fazer a instituição do regime de previdência complementar, que é uma questão à parte, é um outro projeto que também veio, e tem que fazer a adequação do órgão ou da entidade gestora do regime próprio no prazo máximo de 2 anos da data de entrada em vigor da emenda. A emenda entrou em vigor em novembro de 2019. Então, a partir desta data, os municípios, estados, Distrito Federal, eles têm 2 anos para fazer as adequações na sua legislação. E aí nós recebemos, né, em 25 de fevereiro, o projeto de lei complementar 8/2021, que é o projeto da reforma de previdência dos servidores municipais, visando a adequação à emenda constitucional 103 de 2019, que revogou outras regras e estabeleceu novas regras que antes eram permitidas e agora não são mais. Então, a partir dessa emenda constitucional, foram propostas na Câmara de Vereadores pelo Executivo a proposta de emenda à Lei Orgânica 3/2021, para alteração da idade, o projeto de lei complementar 8/2021, que trata da reforma da Previdência, e o projeto de lei ordinária número 23 de 2021, que trata da Previdência Complementar. Então, e eles estão andando conjuntamente por conta da necessidade de chegar a uma conclusão em novembro. Já teve algumas pessoas que disseram que bastaria, que o que precisa ser, enfim, regrado até novembro é só a Lei Ordinária 23, mas ela é uma previdência complementar. Para eu ter a complementar, eu preciso ter as regras básicas, que é o do projeto de lei complementar número 8. Então, elas não têm como andar separadas. Nós hoje vamos falar do projeto de lei complementar número 8 de 2021. Em regras gerais, qual é a grande alteração que ele traz e o grande impacto que nós temos? Vejam só, a regra atual da 4.076, lá no artigo 34, ele traz as regras de aposentadoria. Diz que a pessoa poderá se aposentar quando implementar cumulativamente, ou seja, ela tem que ter todos esses requisitos. E aí diz, 60 anos ou mais se homem, 55 anos ou mais de idade se mulher. Tem que ter, se homem, 35 anos de contribuição, se mulher, 30 anos de contribuição. 5 anos de efetivo exercício no cargo em que vai ocorrer a aposentadoria e 10 anos de efetivo exercício no serviço público. Então, isso é o que está em vigor hoje. O que a proposta de emenda, que faz o ajuste à emenda constitucional faz? Ele estabelece 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. Então, a gente vê que o grande impacto que nós temos aqui é em relação à idade, mas por toda uma justificativa de que as pessoas estão vivendo mais, o sistema não se mantém se as pessoas se aposentarem muito jovens. Nós tivemos já aposentadorias de 45, 48 anos, e aí não tem como sustentar um sistema nesse sentido. Portanto, já em 2019, a emenda constitucional estabeleceu mulher 62, homem 65 anos para aposentadoria. Nós estamos fazendo aqui, pelo princípio da isonomia, também mantendo a regra constitucional. Então, o projeto ele traz 62 anos de idade para mulher, 65 anos de idade se homem. 25 anos de contribuição, então vejam, diminuiu o tempo de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo. Só que assim, eu também ouvi pessoas que disseram, mas eu vou contribuir 35 anos e ele vai contribuir só 25 e aí ele vai se aposentar. Vejam, gente, hoje a regra diz que é 60, quem entrar
fizer concurso público após a vigência dessa proposta, né, contanto que ela seja aprovada, ele, se completar estes requisitos, 25 anos de contribuição, ele vai receber 70% da remuneração, porque começa com 60%. Então, aquela pessoa que hoje diz, eu contribuí 35, então eu contribuí mais. Não, você vai contribuir 30, 35 e vai receber 100%. A pessoa que contribuir 25 vai receber 70. Então, se ela quiser chegar no 100, ela vai ter que contribuir mais tempo. Ok? Esse é o tempo mínimo, e aí começaria com 25 anos, com 70%. Então, esta é a regra que o projeto traz hoje. Para os servidores que cumprirem os requisitos de aposentadoria este ano, ou seja, em 2021, ele cumprir estes requisitos de 55 anos de idade se mulher e 30 anos de tempo de contribuição, direito adquirido, vai se aposentar pelas regras atuais. Para estas pessoas que completam os requisitos de aposentadoria até 31 de dezembro de 2021, o projeto não impacta, não tem impacto nenhum. Tá? Isso ele vai continuar, vai adquirir o direito de se aposentar pelas regras atuais. Agora, os servidores que vão cumprir as regras futuramente a partir de 1º de janeiro de 2022, aí para estes o projeto traz duas regras de transição, que estão nos artigos 47 e 48 do projeto de lei, e eu trouxe 2 exemplos de cálculo para as pessoas entenderem, para ficar mais claro. Vamos trabalhar um exemplo. A Joana, com 18 anos, ela fez concurso e ela ingressou no serviço público e o ano foi 2001. Então, a Joana, lá com 18 anos, ela passou no concurso público em 2001. Dá para a gente usar a regra de antes de 2004. Hoje, ela estaria com 38 anos e ela teria 20 anos de contribuição. A Joana, ela tem 2 possibilidades quando ela completar os requisitos. Ela tem a regra de transição do artigo 47, que é uma regra de pontos, e ela tem uma regra de transição de pedágio, que é a regra do artigo 48. E aí ela, quando chegar o momento, ela vai ter que verificar, quando ela fizer os cálculos, qual das regras é mais benéfica. Eu fiz aqui, vejam só, se fosse pela regra atual, ela completaria 55 anos e 30 de contribuição em 2038. Então, ela se aposentaria, pelas regras atuais, em 2038. Pelo projeto, se fosse por pontos, em 2040, ela teria 57 anos e 39 de contribuição, e isso daria 96 pontos. Ela não conseguiria se aposentar. Ela precisaria ir até 2042 para somar os 100 pontos. Então, a regra de pontos para ela não é boa. Para ela não vale a pena a regra de pontos. Então, ela vai para a regra do pedágio. O que é a regra do pedágio? O pedágio, ela vai ter que completar, além de completar o tempo de contribuição, o que faltaria para ela completar. Por exemplo, hoje, ela teria 20 anos de contribuição. Faltam 10 anos para completar 30. Pela regra do pedágio, ela tem que fazer os 10 para completar 30 e mais 10. Por esta regra, ela, então, em 2040, ela teria 57 anos e 39 de contribuição. Veja que é a idade necessária. Só que faltaria ainda 1 ano de contribuição e ela teria que ir até 2041. Então, com 58 anos, ela se aposentaria. Vejam, gente, daria 3 anos a mais apenas. Aí as pessoas, não, é 10 anos a mais. Não, não é. É 3 anos a mais. Certo? Então, não tem um impacto, mas o impacto não é tão grande. Ela trabalha 3 anos a mais e vai receber paridade e integralidade, porque ela entrou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003. Da mesma forma, um segundo exemplo, para deixar mais claro aí. Nós temos a Maria, que ingressou no serviço público com 26 anos em 2000, mas ela já tinha 4 anos de contribuição para o INSS, ela já tinha trabalhado na iniciativa privada. Hoje, 2021, ela tem 47 anos e ela tem, se nós somarmos o tempo de contribuição do serviço público mais o do INSS, porque pode somar, ela fecharia hoje com 25 anos de contribuição. Os 55 anos, que é a regra atual, ela completaria em 2029. Só que daí, hoje, ela precisa ir até os 57 anos. A regra de pontos, se nós formos para as regras de pontos, em 2031 ela completaria os 57 anos e ela teria 35 de contribuição. Pela regra de pontos, ela teria 92.
não conseguiria se aposentar, porque precisaria de 100, então ela teria que ir mais tempo. Então, regra de pontos para ela também não é boa. No entanto, pela regra do pedágio, vejam, hoje ela tem 25 anos de contribuição, faltaria 5 para 30. Então, ela vai ter que fazer mais 5, ela tem que ir até o 35 de contribuição. Quando que ela vai conseguir? Quando ela completar 57 anos, em 2031, ela vai ter 35 anos de contribuição e aí ela se aposenta, ou seja, 2 anos a mais. Então, é só para mostrar que estas são as regras que estão dispostas no projeto. Como a gente entendeu que estas regras não impactam de forma significativa, a emenda não mexeu nestas regras de transição. Ela mexeu em apenas um ponto dessas regras de transição, que é o do artigo 47, na regra da pontuação. Por quê? A proposta que veio do Executivo, ele estabelecia um início de aposentadoria de 88 pontos para a mulher e 98. Ou seja, se eu somo idade e tempo de contribuição, teria que fechar 88 pontos. Só que se eu pego a idade, 56 anos e 30 de contribuição, não fecha os 88, fecha 86. Então, a gente propôs a emenda que a soma, que o ponto, né, os pontos que precisa atingir, fique igual à soma. Então, precisa ter, de acordo com a emenda, a gente baixou 2 pontos. A partir do ano que vem, se tiver 56 anos, 30 de contribuição, fechou os 86 pontos, ela se aposenta, ok? Então, a gente conseguiu, conversando com o professor Guilherme Casale, enfim, tudo analisando o impacto que isso teria, a gente conseguiu baixar 2 pontos. A gente fez isso também em relação, só lembrando que esses cálculos que eu fiz é de servidor geral. Se for servidor professor, diminui sempre 5 anos, 5 anos de idade e 5 anos de tempo de contribuição. Então, para o professor, tem essa regrinha diferenciada que é 5 anos a menos. Na questão de pontos também, a proposta inicial, ela trouxe 83 pontos para a professora, mulher, e 93 pontos para homem. E aí, nós entendemos que esta exigência era muito pesada. E aí, conseguimos, nós tentamos, o vereador Henrique pediu muito, tentamos baixar destes pontos, mas o impacto ele seria muito alto, ele giraria em torno de 500 milhões. Então, seria muito alto se a gente baixasse dessa pontuação. Então, também buscando um equilíbrio, município e Preville, conseguimos baixar 2 pontos. Então, para a professora, tem que fechar 81 pontos, ou 91 pontos se for professor, se for homem. Isso na regra de pontos. Porque se não for interessante a regra de pontos, ainda tem a regra do pedágio. Tá? Então, na emenda, a gente fez esta situação. E aí nós entramos nos outros pontos da emenda. Veio o projeto, hoje, veio o projeto quanto a pessoa iria receber, né, quando se aposentasse. Pelo projeto que veio, a proposta trazia 100% da média de todas as remunerações. Então, eu pegava desde a primeira até a última e fazia uma média. E aí, também, conversando, nós entendemos que isso acaba prejudicando o servidor, e aí nós conseguimos trazer para manter a regra que é vigente hoje. Ou seja, vai fazer 100% da média, mas das maiores remunerações. Descarta as 20% menores, pego as 80% que sobram, tirando as menores, e aí será 100% da média destas maiores remunerações. E aí a remuneração do servidor na aposentadoria acaba subindo, acaba aumentando. Tá? Então, mantém-se a regra atual pela emenda. Quanto à pensão por morte, a proposta inicial que veio é que a pessoa, os dependentes, vão receber 50% mais 10% por dependente. Então, iniciaria em 50%. A gente conseguiu também, em conversa, descobrimos que a gente queria aumentar, a gente queria pagar 100%, mas o impacto ia ser muito alto, conseguimos chegar nos 70% no inicial, tá? E isso geraria um impacto de 23,5 milhões, então a gente conseguiu chegar nos 70%. Mas vejam só, tem um cálculo, eu fiz um cálculo para mostrar a diferença. Olha só, vamos supor que o João, aposentado, recebia 3.500 de aposentadoria. Tinha esposa e um filho menor, ainda nós temos 2 dependentes. Então vamos lá, pelo projeto que veio do Executivo, o início do valor seria 50% de 3.500. Então, 1.750.
Um acréscimo de 10% por dependente, são 2 dependentes, nós teríamos R$ 700. E aí, 700 mais o 1.750 receberiam 2.450. Isso pela regra atual. E aí, com nossas tratativas, enfim, conseguimos ir para os 70%. Então, hoje, né, enfim, se o projeto é aprovado com a emenda, o início é em 70% dos 3.500. Então, ele começa com 2.450. 10% por dependentes, temos 2 dependentes, então mais 700, o valor da pensão por morte será 3.150. Vejam, parecido, não tem tanto prejuízo, 3.500, 3.150. Então, cremos que esta ficaria a melhor forma, o máximo seria 100%. Se ele tivesse mais um filho, né, esposa e 2 filhos, já receberia 100%. Então, parece que assim ela fica mais justa, ela fica mais isonômica. Em relação ao abono de permanência, o projeto prevê 10% do valor de contribuição. O abono de permanência é o quê? Cumprir os requisitos para aposentadoria, mas decidir ficar. O projeto diz que essa pessoa teria direito a receber 10% do valor da contribuição. Com a emenda, a gente manteve a regra atual, ou seja, a pessoa que se aposenta, que cumpre os requisitos e decide permanecer, irá receber 100% do valor da contribuição. Tá? Então, essa volta para a regra que é atual também. Quanto agora, uma questão também importante é a questão da aposentadoria por incapacidade. Nós temos 2 tipos, tá, gente? Isso é muito importante. Nós temos a aposentadoria por incapacidade ocasionada por acidente de trabalho ou por doença incapacitante prevista na lei. Nesses casos, a aposentadoria é 100%, tá? Então, essas é 100%. Nós estamos falando aqui de uma aposentadoria por incapacidade que não é decorrente de acidente de trabalho ou de doença incapacitante prevista na lei. É quando, por exemplo, a pessoa está indo para o trabalho, sofre um acidente, ou final de semana sofreu um acidente de trânsito. E aí, né, teve que se aposentar por incapacidade. Neste caso, o projeto inicial veio trazendo como início 60% da remuneração, mais 2% do que exceder 20 anos. A gente entende que isso, né, nesse momento de fragilidade da pessoa, seria muito baixo. Então, nós conseguimos subir voltar para a regra que é hoje, na lei 4.076, e inicia em 70% da remuneração. E aí, mais 2% do que exceder. Trouxe um exemplo aqui para a gente entender. Então, vejam só. Vamos supor, né, que, considerando o projeto de lei, a pessoa trabalhou 25 anos e ela receberia, a média aritmética é de 3.000. Com 25 anos, pelo projeto, ele receberia 70% de 3.000, 2.100. 100 teria que ter 40 anos de contribuição. Na emenda, nós começamos com 70. Então, de início, ele receberia 2.100. Como ele tem 25 anos, ele receberia 80%. Então, já ficaria melhor para o servidor que, enfim, por alguma infelicidade, teve que se aposentar por incapacidade, desde que não seja relacionada ao trabalho ou doença prevista em lei, porque para elas é 100%. Então, a emenda também subiu aqui para 70%. O projeto também veio prevendo, estabelecendo alteração, né, de alíquota suplementar e repactuação com possibilidade de ser feita por decreto. Nós já colocamos também na emenda que somente pode ser alterada por lei, então nada vai ser alterado, nada vai ser repactuado sem passar pela Câmara de Vereadores. Tudo vai passar, tudo vai ser muito discutido. Quanto à vigência, né, o projeto estabelecia a vigência já para esse ano 2021. De novo, nós conversamos com o Casale, enfim, chegamos na necessidade, então, conseguimos postergar o início de vigência das regras de transição. Então, pela emenda proposta, quem atingir as regras de aposentadoria este ano se aposenta pelas regras atuais, e a partir de 1º de janeiro de 2020 e 2022 já começam as novas regras. Então, o artigo 47 e 48, regras de transição, terão vigência a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, tivemos mais um tempinho ali para manter as regras atuais. E, por fim, nós estabelecemos, na emenda, sugestão de vereadores, que se coloque na legislação uma necessidade de fazer uma verificação das regras da Previdência, no mínimo a cada 10 anos. Porque, vejam, hoje a gente tem uma lei de 99, estamos revendo em 2021. Então, é muito tempo, o impacto é muito grande. Se forem feitas pequenas mudanças, sem esperar muito tempo, às vezes o impacto é muito pequeno.
Então, a proposta também estabelece essa revisão, no mínimo a cada 10 anos, justamente para que vá se observando de perto as necessidades e para que, quando seja necessário fazer alguma mudança, ela não gere tanto impacto na vida do servidor. Ok? Então, a emenda é isso, mais ou menos o que eu tinha para colocar. A gente tem mania de professor falar demais, mas eu creio que consegui fazer um resumo aqui dos principais pontos e fico à disposição ali se precisar, se tiver algum questionamento, algum esclarecimento. Obrigada novamente, vereador, pela oportunidade, obrigada, Casale, por estar aqui dividindo espaço conosco, nos auxiliando, né, no entender de todas as regras previdenciárias. Muito obrigada. Vereador, o senhor tem que liberar o microfone aqui no computador. No computador. Não, no computador. Não. Tem ali embaixo o microfone, tem que clicar ali na parte de baixo do vídeo. Não, o microfone ainda está fechado, vereador. No Instagram, sim, mas no YouTube, aqui no YouTube não, eu acho. Que o seu microfone está fechado. Casale pode fazer a sua apresentação enquanto o vereador ele vai fazer, vai ajustar ali o microfone, ele pediu para te fazer as suas colocações nesse momento. Obrigada. Obrigado, doutora Graziela, obrigado, vereador Henrique. Eu preparei aqui uma questão que hoje de manhã eu conversei com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e é muito importante a gente colocar em evidência aqui justamente o fato de que essa reforma, ela não apenas traz essas adequações, né, como a gente já comentou, em relação à própria emenda constitucional, mas também como corrige algumas injustiças, como no caso da aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Então, inicialmente, a emenda constitucional 47 de 2005, ela fixou ali, né, no artigo 201, parágrafo 1º, a possibilidade da aposentadoria da pessoa com deficiência. E ela foi só regulamentada em 2013 através da Lei Complementar 142. Bem, o conceito de pessoa com deficiência é bastante importante aqui que a gente explique, né? Ele está também no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele traz justamente esse impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né, em interação com diversas barreiras que possam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a pessoa que possui uma deficiência, ela vai ter uma dificuldade maior, né, ela vai ter uma dificuldade maior no exercício, né, das suas atividades. Então, é justo e necessário que se dê um tratamento diferenciado. Então, nós estamos incorporando, não está explícito no texto, mas nós fazemos referência expressa a essa Lei Complementar 142 de 2015, em que prevê a aposentadoria conforme o grau de deficiência, né, desta pessoa, em grave, moderada e leve. A deficiência grave, essas barreiras, né, essas obstruções na vida da pessoa no cotidiano, ela consegue trabalhar. Essa é uma grande diferença da aposentadoria por incapacidade. Mas é mais difícil para essa pessoa trabalhar,
né? Então, se a deficiência é grave, a mulher vai trabalhar apenas 20 anos, porque é muito mais difícil para ela trabalhar. O homem, 25 anos. No caso de uma deficiência moderada, a diferença ainda é 5 anos aqui, mas são 24 anos para as mulheres, 29 anos para os homens. E, no caso de uma deficiência leve, 28 anos para as mulheres e 33 anos para os homens, uma redução de 2 anos em relação, né, àquelas regras anteriores no passado. Vejam que nesta regra não há requisito mínimo de idade, tá? Então, a pessoa está com deficiência, trabalhou todo esse tempo, né, ela vai ter a sua aposentadoria concedida independentemente da idade, diferentemente da aposentadoria por idade, em que o homem aos 60 anos de idade e a mulher aos 55, né, desde que tenha um tempo mínimo de 15 anos trabalhando com alguma deficiência, e aqui não se gradua a deficiência, tem acesso a uma aposentadoria, né? Então, é importante que a gente coloque aqui que o IPREVIL já está preparado, nós estamos estudando, né, essa questão da avaliação, né, dos graus de deficiência, porque pode ocorrer uma alteração, né, durante a vida funcional do grau dessa deficiência, né? Então, de acordo com a emenda constitucional 103 de 2019, são mantidos esses mesmos graus, né, em relação às deficiências, os mesmos requisitos, e aqui a gente ainda acrescenta, né, que foi colocado de maneira explícita o parágrafo 4º-A do artigo 40 da Constituição Federal, né, que vai colocar a possibilidade da aposentadoria da pessoa com deficiência, do servidor público com deficiência, que era uma omissão legislativa, uma daquelas que na semana passada nós conversávamos, né, vereador Henrique, que é importante que o legislador federal fixe essas regras em específico para depois a gente possa fazer a nossa parte aqui de maneira local, né? Então, a Constituição Federal, ela coloca, né, que poderão ser estabelecidos em lei complementar, daí a necessidade da hierarquia da lei complementar, né, doutora Graziela, a gente já está justamente discutindo essa emenda que foi apresentada a uma lei complementar, né? Então, tem que ser por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para os servidores com deficiência, previamente submetidos a uma avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, né? Então, a necessidade da reforma da Previdência, inclusive para as pessoas com deficiência, é para que a gente não fique para trás na legislação municipal quanto a esses termos, né? Ainda que se faça referência à legislação federal, é importante, caso contrário, só com mandado de injunção, e isso é extremamente importante, né, para as pessoas com deficiência. Bem, aqui eu trouxe ainda a questão dessa avaliação biopsicossocial, que já está prevista, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, de 2015. Então, nessa defasagem legislativa do município, né, chega a ser uma injustiça com as pessoas com deficiência, né, e é algo que pode ser corrigido, e a gente espera que o projeto siga adiante também para que nós possamos, né, justamente atender a essa necessidade, né? Bem, o Estatuto da Pessoa com Deficiência coloca, né, que são como que vai ser avaliada a deficiência, então são as funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos, pessoais, limitação no desempenho das suas atividades, as restrições de participação e assim por diante, né? Bem, tem todo um modelo aqui acerca da avaliação da pessoa com deficiência, né? Eu vou bem rapidinho aqui colocar a pontuação, né? Então, quanto menor a pontuação, mais grave é a deficiência. Então, para cada pergunta que se faz, se pontua de 25, 50, 70 e 100, né? E se chega a uma pontuação final através da valorização que a gente chama de modelo FUSE, né? E que leva em consideração diversos aspectos, né? Auditivo, intelectual, motora, sensorial, né? Que vai
compreender, então, qual é a possibilidade da aposentadoria dessa pessoa conforme o grau, né? De acordo com os produtos de tecnologia, ambiente, apoio e relacionamento, as atitudes, né? O sistema político, porque eu posso ser uma pessoa com deficiência que interajo muito bem na sociedade, né? E isso faz com que o grau dessa deficiência, essas barreiras sejam superadas e que, com isso, portanto, né, se consiga fazer essa pontuação final na matriz do modelo FUSE, né? Então, apenas explicando, é muito técnico aqui, mas é interessante. Então, a deficiência grave vai somar uma série de questionários, vai ter uma pontuação de 5.739, depois a moderada, né, 5.740 a 6.354, de 6.355 a 7.584 é deficiência leve. Qualquer coisa acima dessa pontuação, daí não é considerado como pessoa né, com deficiência. Então, esse é um padrão de uma portaria interministerial que existe já desde 2014, a gente ficava impossibilitado de aplicar pela ausência de legislação e precisava, então, que as pessoas ingressassem, né, com um mandado de injunção. É possível fazer a conversão do tempo em que a pessoa laborou sem deficiência ou com uma deficiência moderada e depois passou a grave. Então, a gente faz é possível fazer essa conversão do tempo, né, com base no regulamento da Previdência Social. Se faz um multiplicador conforme, né, a regra respectiva, né, tanto para homens quanto para as mulheres, e também se faz isso caso essa pessoa com deficiência atue em uma atividade insalubre, né, que nós comentávamos na semana passada da aposentadoria né, de atividades especiais. Então, os multiplicadores são ainda mais complexos aqui a tabelinha, mas tem a previsão para os dois, né? Bem, seguindo aqui a minha musa aqui, desculpa assim falar assim, mas a Grazi é sempre muito boa nos exemplos, né? Então, a gente tem aqui a questão da média das remunerações, né? Então, a partir da Emenda Constitucional 103, como é que funciona? Para aquelas regrinhas que não consideram a idade de natureza leve, moderada ou grave, então, o homem com 33 anos de contribuição com uma deficiência grave, se a média dele é de R$3.000, ele leva R$3.000 dessa média. Então, ele passa a receber a média das remunerações. A diferença fica por conta do cálculo da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, que a legislação federal prevê, e a gente incorpora isso na nossa redação. Ele parte também dos 70%, né? Então existe uma lógica dentro do direito previdenciário aqui que a doutora Graziella, né, insistiu em relação à pensão por morte com 70%, né? Então, na aposentadoria da pessoa com deficiência, parte de 70%, mais um ano a cada período de 12 meses trabalhados, como o mínimo é 15 anos trabalhados, então 70%, mais 15%, né? Cada um ano trabalhado acresce 1% nesse tipo de aposentadoria. Então, os mesmos R$3.000 da média das remunerações, né, se ele trabalhou só 15 anos, isso multiplicado por 85%, teria direito a uma aposentadoria de R$2.550. Né? Então, eu tentei ser bem rápido aqui para a gente não se estender demais aqui. São pequenas regras e exemplos que às vezes se omite, né, vereador, de que a gente está tentando incorporar na legislação municipal essa questão da legislação federal que já existe e a gente pode, né, avançar aqui, por exemplo, com as pessoas com deficiência. Então, é um pedido aqui que a gente avance, né, nas negociações, eventualmente nas emendas, mas em particular não vamos mexer aqui na pessoa com deficiência, deixa eles poderem se aposentar conforme a legislação federal, sem precisar de mandado de injunção, etc., que a gente possa analisar isso internamente. Obrigado pelo espaço, vereador, estou à disposição aqui na condução das perguntas, que eu já vi que já chegaram várias.
Não, vereadora, o microfone continua desligado. Então, o vereador está tentando resolver o problema ali do microfone. Enquanto ele tenta resolver ali, eu já vou fazer a primeira pergunta e eu vou fazer para o Casale, já que o projeto veio do executivo e a opção, né, das alíquotas. A pergunta é por que na alíquota federal ela varia de 7,5, podendo chegar a 22, e aqui se optou por uma alíquota de 14% para todos, independente de faixa salarial. Muito bem, Elisete. O que acontece é que nós temos que seguir algumas determinações da União, né? Então, a própria União legislou para ela, mas nos fiscaliza de maneira diversa. E é bastante complicado aqui, né? Porque a alíquota, de acordo com o texto da emenda constitucional, né, a alíquota ela é de 14%, né? E esse 14%, ele é acrescido ou diminuído. É essa que é a situação, né, da chamada alíquota escalonada. E toda o cálculo aqui, toda a reforma, ela foi pautada num cálculo atuarial. Eu sei que alguns vão dizer, esse cálculo não fecha, esse cálculo não sei o quê. Repito, esse cálculo ele é auditado pela Secretaria da Previdência Social. Eu acredito que eu até já falei aqui em uma situação anterior, né, que é o CADPREV. Se depois vocês quiserem, a gente tem a oportunidade aqui e mostra como é que faz a fiscalização. Então, esse cálculo atuarial, ele apontou, né, que simplesmente, né, fazer uma alíquota escalonada, primeiro que não resolve o déficit, por evidente, que esse déficit atuarial ele vem desde 2004, e aí é só fazer qualquer estudo, né? Eu peço desculpas aqui para acrescentar só mais uma informação, de que há quem diga que se fizesse uma segregação de massas, né? Bem, a emenda constitucional ela é muito explícita, quer seja equacionamento do déficit atuarial, quer seja com segregação de massas, nós vamos ter, sim, né, a necessidade de aplicar a alíquota cheia de 14%. Né? Então, a própria União legislou em causa própria. Qual que é a diferença? Os salários da União são muito maiores. Então, esses 7,5% que em tese, né, nem chega a isso, né? A gente pode até comentar aqui que efetivamente não se chega a 7,5%. E aqui é uma questão um pouco triste de dizer, porque o servidor público municipal ganha pouco. Essa que é a verdade. Né? Então, porque o servidor público municipal ganha pouco, a efetividade da alíquota escalonada ficaria muito próximo dos 11% atuais. Então, aplicar uma alíquota escalonada, né, isso pode, tomara a Deus, e eu espero que a gente consiga equilibrar o sistema, né, que a gente tenha uma economia melhor para os próximos anos, talvez com novos servidores concursados, né, para que, então, no futuro, e todo ano é revisto o calculatorial, né, e que no futuro a gente eventualmente tenha novamente essa discussão. Então, é importante que a gente coloque, né, justamente que a alíquota escalonada ela não está descartada para o futuro, mas no momento ela não tem como ser aplicada. Tá? Eu não sei se eu respondi, é que se vocês observarem o texto, né, da emenda constitucional 103, né, a gente tem aqui no artigo 11 que a alíquota é de 14%. Né? Então, ela pode ter uma redução para chegar no 7,5%, que daí a Elisete está perfeita na pergunta dela, né? Que pode chegar, né, a 7,5% com redução, né? E
vai até acima de R$ 39.000, que daí acresce 8 pontos, né? Mas não é a realidade do município, nem é o salário do prefeito, não chega a R$ 39.000, por exemplo, né? Então, a alíquota escalonada nesse sentido seria por um grupo de servidores que eventualmente possuísse, né, uma remuneração superior. Caso ocorra no futuro, né, a possibilidade de equilibrar o plano e fixar uma alíquota escalonada, né, isso pode ser revisto a qualquer momento pela Câmara de Vereadores, isso não há dúvidas, né, vereador, que a própria legislatura, a Câmara de Vereadores, ela vai acompanhar e vai, quem sabe, propor no futuro. Quem sabe a gente equilibre o plano e para os nossos servidores futuros a gente consiga modificar alguma outra circunstância. Vamos ver. Ok, agora todos estão me ouvindo? Muito bem, muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta, por favor. Tenho a liberdade, tenho a liberdade. Quero ainda dizer, eu não sei como é que está lá na Comissão de Legislação e Justiça, que hoje, então, ela foi pela admissibilidade, significa que eles estão lendo o projeto do Executivo. Então, logo lá haja toda a tramitação, vai para as demais comissões e onde vão estar novamente debatendo as emendas, ok? Mas o que eu quero dizer é que, de forma alguma, este vereador, esta equipe tem se negado, seja por 1, 2, 3, em dialogar e apresentar as propostas, tá bem? Então, nossa ideia de diálogo, de ouvir, tem acontecido. E ainda que tem que avançar. Por isso, ainda assim, explicando do porquê das coisas terem que avançar. E, de novo, quero dizer, nós estamos ainda trabalhando para poder vir de encontro a algumas realidades. Tem municípios que foi 100% como foi aprovado em Brasília. E aqui estamos ainda tentando ver algumas possibilidades. Certo, presidente Guilherme? Acho que há municípios que simplesmente houve a COP e disse aprova e pronto. Então, estamos tentando ver formas aqui ainda. Por quê? Porque eu acredito que o povo de Joinville precisa dessa reforma, a cidade de Joinville precisa dessa reforma. Não estou olhando esta ou aquela classe. Estamos nos incluindo no seu todo e por isso vamos ao trabalho. Por favor, temos mais alguma pergunta, por favor? Deixa eu me ver aqui. Só para explicar, como estamos chegando a 1 hora no Instagram, continuaremos agora somente no YouTube. Tem essas questões também, tá? Então vamos pular de um canal para o outro, mas dele conversa, dele diálogo, dele ouvir, dele explicar e vamos lá, tá? Valeu, gente querida, muito obrigado. O link já está publicado aí, deixa eu ver, o link está no Instagram para a gente poder entrar lá no YouTube. Por favor, o pessoal que já está conectado com a gente, vai para o YouTube, sem problema, vamos lá. Ok, eu vou fazer a transferência. A próxima pergunta. Vamos lá. Só um comentário. Acho que o vereador tem que fechar o microfone para... Só porque, deixa eu ver aqui um pouquinho, vamos ver se não vai dar problema. Vamos lá de novo, vamos ver se dá. Não, você tem que voltar. Pronto. Então, só antes de fazer a pergunta, o vereador estava falando de os municípios que estão fazendo essas reformas. Hoje mesmo estava pesquisando algumas notícias de reformas, enfim, e aí encontrei uma notícia de 2020, finalzinho de 2020, que Mato Grosso do Sul fez a reforma tal qual está prevista na Constituição, e tem um observatório social que fez da Previdência, enfim, fizeram uma pesquisa com pontuação para as reformas que estão ocorrendo no país todo. Eles fizeram não de municípios, mas de estados, e os 3 estados que praticamente mais se aproximaram do que a Constituição estabelece, eles têm a mais alta pontuação, então eles receberam nota máxima. Os estados que mais se afastaram da Constituição ficaram com nota mínima. Então, isso, uma própria avaliação
do site da Previdência, enfim, que fazem essas avaliações das reformas da Previdência. Então, claro, a gente aqui em Joinville tem a preocupação de buscar um equilíbrio, um impacto menor para o servidor, mas a gente também não consegue se afastar muito do que a Constituição estabelece. E aí a pergunta, professor Casale, tem alguns servidores questionando uma possibilidade de uma regra de transição apenas por tempo de contribuição e pontuação. Então, tentando colocar uma regra de transição nesse sentido. E outros estão pedindo, por exemplo, que se faça uma compensação de contribuição e idade. Então, quanto tempo a mais de contribuição diminuiria tempo de idade. Haveria a possibilidade de uma ou de outra dessas duas propostas que existem? Essa é uma questão jurídica bastante delicada, porque, assim, quando a gente fala de competências legislativas, União, estados e municípios têm competências específicas, né? Então, compete à União, privativamente, né, tratar de regras da Seguridade Social. Compete aos estados tratar concorrentemente com a União de regras de previdência social. Então, aos municípios caberiam as regras locais. Então, qualquer coisa divergente, né, da regra federal, e aqui já alertei as emendas do vereador Henrique, que poderia ter essa interpretação. Qual que é o problema? Não existe compatibilidade dessas hipóteses com as regras federais. Então, a emenda constitucional número 47, ela foi revogada. Essa ideia de que cada contribuição a mais diminuiria uma da idade, né, isso já foi revogado. E a revogação se deu especialmente pelo déficit atuarial que causou em diversos municípios, né? Então, criar regras diferentes, criar regras específicas que estejam de desacordo com a Constituição Federal, nós corremos um risco, inclusive, de inconstitucionalidade por iniciativa, né? A fórmula de cálculo que há uma certa interpretação de que poderia ser discutida, né, infraconstitucionalmente, ou melhor, infralegalmente, ou na esfera municipal, né? Eu não li a pergunta, então eu acabei assim respondendo de cabeça. Não sei se eu respondi exatamente. Então essa é uma questão assim bastante delicada em termos de competências legislativas, se você inventar uma regra que não existe na Constituição. Se fosse assim, né, vereador Henrique, a primeira regra que a gente iria contemplar seria para as pessoas, os trabalhadores da área da saúde, uma aposentadoria especial completamente diferente, mas a gente não pode. Então, é lógico que, né, temos que seguir algum parâmetro, e o parâmetro é a regra federal por força de determinação constitucional desses artigos que eu mencionei. E quero aqui dizer, e quero aqui frisar, da nossa reunião online da semana passada, quando a querida Joyce, né, Ritzmann colocou a situação, e então logo recebemos essa situação, fomos olhar no aspecto constitucional, toda a Graziela olhou e toda a situação, e aí a gente vê o quanto é, e de novo eu vejo, aí para mim está, e isso vocês vão ouvir diversas vezes, enquanto o Brasil estiver olhando o mundo por classes, começando em Brasília, e não olhando a nação, não olhando o povo, não olhando a realidade de iguais entre iguais, dá esse problema. Dá esse problema. Por isso, vivenciamos algumas situações no município de Joinville, que o pessoal diz, isso é Brasília. Não. Também temos aqui. E não vou entrar nesse mérito agora, porque tem que haver a tal da injunção, né? A tal da injunção para então haver alterações lá. Mas nós nos equiparamos, o pessoal fala, gosto tanto daquele país, né? Então, se você vai ver, este ganha, e todo o aspecto é de olhar o povo. Somos iguais entre iguais. Temos funções diferentes, sim, mas nos aspectos que envolvem essas questões não podem ser avaliadas como classe. E aí estamos tendo esses resultados. Então, nesse sentido, temos que começar, e vamos trabalhar em Joinville, olhando a perspectiva de povo,
de nação como um todo, tá ok? Vamos à próxima pergunta, por favor. A próxima pergunta é feita pelo Jonathan. Ele perguntou assim: minha mãe tem 48 anos e 27 anos de contribuição em sala de aula como professora de ensino fundamental. Ela consegue se aposentar pela regra de transição? Sr. Casale. Sim, com certeza. Né? Aqui seria uma análise mais profunda, fundamental identificar a data do ingresso dela no serviço público, né? E praticamente ela se encaixa no exemplo que a doutora Graziella colocou hoje, pouco antes, né? Felizmente, bem didaticamente, que aliás os slides da doutora Graziella são sempre muito didáticos. Então, ela pode, sim, como ela já possui 25 anos, mais de 25 anos em sala de aula, o pedágio não é cumprido, né? Não existe essa exigibilidade do pedágio. A questão é que, pelo visto, ela começou muito cedo, né, na docência, e aqui ela terá direito à aposentadoria, sim, né, a partir dos 52 anos de idade, por conta da jovialidade, né, da sua mãe, Jonathan, né? Então, a questão aqui é da idade. Se por acaso, como ela já cumpriu os requisitos do pedágio, se ela quiser tirar uma licença, alguma coisa, aguardar a idade, né, com mais calma e tranquilidade, ou mesmo, eventualmente, né, aguardar isso de uma outra maneira, é possível também. Então, fiquem bem tranquilos que essa regra de transição vai atingir, e não é, como alguns vídeos dizem por aí, né, mais 8 anos, não. A gente fez algumas simulações aqui, a doutora Graziella apresentou, né, a questão é que ela é jovem, né, hoje ela é jovem, 48 anos, né, ela nem poderia se aposentar este ano, ela teria que aguardar até os 52 anos de idade, pela questão da idade somente, mas pelo tempo de contribuição, ela entra na regra de transição, e se ela for ingressante antes de 1º de janeiro de 2004, ainda sai com integralidade e paridade, segundo as regras de transição. Muito bom. Uma pessoa comentou, a Cristiane, ela comenta que é indispensável a abertura de concurso público, porque precisa se alimentar a instituição dos servidores. Acho que é um consenso, todo mundo já entendeu a necessidade de haver o concurso público. Aquela questão, sempre quando se pensa em concurso público, em folha, a gente tem que lembrar da folha de pagamento, porque o município tem que fazer uma análise, sim, eu preciso de servidores, mas ele tem uma folha de pagamento e tem uma limitação de folha de pagamento estabelecida na lei de responsabilidade fiscal. Então, tem que sempre fazer uma análise completa. Vai beneficiar a Preville? Vai, porque vai ter mais servidores contribuindo. Como é que vai ficar a folha de pagamento? Então, todo esse cálculo tem que ser feito, mas todos já possuem esse consenso de que há, sim, necessidade de realização de concurso público e, provavelmente, nos próximos anos nós teremos. Claro, há uma limitação por conta lá de determinação constitucional, uma proibição de realização de concurso público em um determinado período, mas, posteriormente a isso, com certeza, ele será realizado, creio eu, e espero que seja realizado. Acho que todos nós esperamos que o concurso seja realizado. Vereador, tem mais alguma pergunta ali? Seu microfone está fechado. Ok. Uma querida servidora colocou aqui que disse: você pediu para assistir, mas eu não sabia que ia ser aprovado a reforma na surdina. A reforma não está sendo aprovada. Por favor, quem está espalhando por aí que a reforma está sendo feita, aprovada na surdina, não está falando a verdade. A reforma, a justiça, agora à noite, liberou para que a Câmara possa permitir a entrada dos projetos. É isso que está acontecendo. Tá? Porque até então o Executivo só tinha feito o protocolo, nem tinha sido entrado aqui para nós começar a estudar oficialmente. Tá? Então não está sendo aprovada a reforma, está feito a admissibilidade, que agora está sendo lido todos os projetos para então começar toda a tramitação. Somente isso, não está sendo aprovada a reforma. A admissibilidade significa que a Câmara vai começar a estudar o projeto. É isso que está acontecendo, só para explicar. Tá bom, gente querida?
Valeu, obrigado. Continua. E agora nós abrimos no Insta às 21h10. Então, agora deu 1 hora de Instagram, 21h10. Agora vamos todos, por favor, só para o YouTube. Tá ok? Então, encerramos agora o Instagram e vamos para o YouTube. Muito obrigado. Continuamos no diálogo. Valeu! Só continuando a informação do vereador, só para deixar claro como é que funciona o processo legislativo, porque a gente fala muito de projeto de lei, enfim, só para entender, para quem não conhece o funcionamento. Um projeto de lei, ele pode ser proposto pelo executivo, então o prefeito lá monta, ele protocola na Câmara de Vereadores, os vereadores podem fazer projetos de lei, todos de acordo com a sua competência, e tem aqueles projetos que podem ser propostos por iniciativa popular. Esse projeto do executivo, quando vem do executivo, ele é protocolado na Câmara de Vereadores, recebe-se na Câmara de Vereadores, se cadastra ele no sistema. E aí ele vai, a depender do conteúdo dele, ele vai para as comissões. Todo o projeto passa pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que vai analisar a constitucionalidade, a legalidade do projeto. Então, essa é a primeira comissão, é por onde todos os projetos passam. Não tem como um projeto ser analisado sem passar por essa comissão. Então, a Comissão de Legislação, ela recebe, primeiro para ela. Então, vai para a Comissão de Legislação. Na primeira reunião é denominado um relator, então escolhe-se lá alguém para ser relator, dentre os membros da comissão. Aqui na Câmara de Vereadores são 5 membros, então escolhe-se um relator. É designado o relator, ele tem um prazo para fazer um parecer de admissibilidade, ou seja, se o projeto é inconstitucional ou não. Então, é isso que a legislação faz. Hoje à noite está sendo realizada a reunião da Comissão de Legislação para decidir se esse projeto é constitucional, e aí ele pode continuar, ou se ele é inconstitucional e tem que ser rejeitado. Como ele veio cumprindo as regras da Constituição, ele é constitucional, porque ele traz basicamente as regras constitucionais. Então, hoje de noite, né, se a legislação entender que é constitucional, passa na legislação. E ainda tem que passar por 2 comissões. Ele vai ainda para a Comissão de Saúde, e de assistência, e depois ele vai para a Comissão de Finanças. Então, tem mais 2 comissões. Também nessas comissões tem que marcar uma reunião. Então, chegou depois da Comissão de Legislação, digamos que vai para Finanças. Chegou na Comissão de Finanças, e aí Finanças, na comissão, que daí Finanças e Saúde são as comissões temáticas. Aí sim vão analisar o mérito do projeto, para ver se realmente ele está impactando o servidor, se está de acordo, se não está, o que pode, o que não pode. Então, o mérito é analisado nas comissões temáticas, saúde e finanças. Então, vai chegar na comissão de finanças. Aí, finanças tem competência para analisar se o cálculo que foi feito está de acordo ou não está, porque é a comissão própria para isso. Feito a análise na comissão de finanças, tendo um parecer, não, aqui na finanças a gente entende que o cálculo está ok, está tudo certo, enfim, vai para a comissão, para a próxima comissão. E daí designa lá também o relator, lá o relator tem que dar o parecer para verificar se o projeto está tudo ok. Depois disso tudo, vai para plenário. E aí lá no plenário, o presidente ele coloca em votação todos os pareceres e o projeto em si. E aí lá no final, depois de passar por todas as comissões, depois de todo esse debate, geralmente as comissões temáticas, elas abrem espaço para ouvir as pessoas. Então, nós vamos ouvir de novo Casale, que vem representando o Impreville, já sabe que vai participar da finanças, vai participar de saúde, o pessoal do sindicato vai ser chamado a participar, o pessoal das associações, dos pensionistas, dos aposentados, todos são chamados para participar, porque são nas comissões temáticas que se discute o mérito. A legislação hoje não está aprovando o projeto, ela está analisando se o projeto é constitucional e pode ir para as próximas comissões. É isso. E as pessoas confundem, elas acham, não, ele está sendo aprovado. Não, não está. Ele simplesmente está verificando se pode ir para a análise de mérito. É isso. E aí pode, porque a maioria dos projetos vai, a não ser que se preveja algo totalmente inconstitucional, os projetos costumam passar na de legislação. Tanto que nós temos vários projetos que passam por legislação e quando chegam nas comissões de mérito, eles são rejeitados, porque no mérito tem algum problema, não atinge a finalidade para o qual ele foi proposto. Então, passar na comissão de legislação hoje não quer dizer que o projeto vai ser aprovado. Claro que a gente espera que seja aprovado, por toda a necessidade do município, com as emendas, claro, né, para ficar também bom para o servidor, mas
Hoje não quer dizer que ele vai ser aprovado. Hoje quer dizer que ele foi admitido e que ele vai ser encaminhado para as comissões analisarem mérito. Então, fiquem tranquilos, nenhum projeto é aprovado assim, na surdina, da noite para o dia. Não, tem toda essa discussão ainda a ser feita. Tá? Então, fiquem bem tranquilos. Eu só vou fazer a pergunta de novo aqui para o Casale, ainda do Jonathan. A redução de limite de idade pela regra de transição não se aplica? Sim, se aplica. Olha, a pessoa que não aguenta, né? Ela pergunta e responde ao mesmo tempo. Cada ano de contribuição, além dos 25, não reduz um ano no limite de idade? Não, o professor já falou, depois ele complementa. Mas essa regra, e complementando o que ele já falou antes, eu sou agoniada, eu gosto de falar, a pessoa não consegue. Assim, essa regra de cada ano a mais de contribuição diminuir ano de idade existia lá na emenda constitucional de 2005, que foi revogada. Então, hoje, não existe mais esta regra. Não posso criar esta regra porque a própria Constituição não estabelece. Então, é aquela situação, eu não tenho competência para criar uma regra que não está prevista na Constituição. Então, hoje ela não existe. E, Casale, a última, pela regra nova, qual seria a situação ali da professora? Então, explica ali para o Jonathan como é que a mãe dele pode se aposentar ali pelas regras de transição. Eu lembro que a emenda constitucional número 47, ela não tinha previsão para os professores. Então, isso nunca existiu aos professores. Não existiu essa redação, ela realmente nunca existiu aos professores. A sugestão aqui, né, claro, teria que ter uma análise mais profunda, mas seria a regra do pedágio, seria a melhor regra para a sua mãe, Jonathan, né? Então, realmente, aqui a gente percebe que para os servidores que estão mais próximos da aposentadoria, a regra do pedágio ela é mais vantajosa. Eu calculei a minha própria aposentadoria e eu vou pela regra de pontos, né? Eu sei que para mim vai ser mais vantajoso a regra de pontos. Isso porque eu conversava com a doutora Graziela hoje à tarde, né? Então, nós temos uma massa de servidores, a maior parte dos servidores ingressaram há pouco tempo no município e estão há mais de 10 anos para se aposentar. Então, assim, as pessoas que estão próximas à aposentadoria, como é o caso da mãe do Jonathan aqui, elas representam 20% dos servidores públicos municipais. E como houve ali uma emenda, uma sugestão de revisão das regras de aposentadoria nos próximos 10 anos, então mais de 60% dos servidores públicos municipais, eles serão atingidos a regra de aposentadoria para mais de 10 anos, então é uma realidade que vai ser vivida assim no futuro também. Não que eu espere que nos próximos 10 anos a gente precise reequilibrar o plano. Tomara Deus que na próxima década a gente consiga ficar equilibrado. Eu vou ser sincero, e todo o histórico das reformas da Previdência que o Brasil passou, sempre postergou um pouco mais a aposentadoria das pessoas. Então, isso aconteceu em 1998, aconteceu em 2003, e não seria diferente agora. Então, Jonathan, a melhor regra, hipoteticamente, a gente tem que analisar os documentos, no caso concreto, seria a regra do pedágio para sua mãe. Essa seria a melhor regra para ela, já que ela poderia sair com integralidade e paridade. Ok. E falando geral, ela teria que chegar aos 52 anos. Então, ela ficaria, hoje seria 50, ela teria que ficar 2 anos a mais ali. Sim, falando já em termos gerais, sem analisar especificamente o caso. Porque é contado mês a mês, então tem toda essa diferença. Vereador, nós temos mais alguma pergunta aí? Olá, eu não sei, eu não tenho perguntas aqui, vocês não estão recebendo aí pelo vídeo. Carlos Augusto, por favor, nos mande mais perguntas, tá? O que talvez seria interessante explicar, que acho que até agora a maioria das perguntas vieram do pessoal dos professores, Apareceu alguma pergunta aí? Tá? Foi mais a questão dos professores. Como é que está a questão dos demais servidores públicos? Creio
a questão da saúde, a questão do servidor que trabalha lá na subprefeitura, o pessoal que está lá no CINFRA, na assistência social, no planejamento, na fazenda, na procuradoria, N questões aí, enfim, como é que fica essa situação de todos os servidores dessas perspectivas, por favor? Muito bem, então a gente tem simplesmente aqui lembrar que são as regras normais e as regras especiais, né? Então, nesse sentido, quando a gente observa a nova redação do artigo 40 da Constituição Federal, eles são permitidos requisitos diferenciados, né, para especificamente, né, e aqui a gente chama a atenção para o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, especificamente para a pessoa com deficiência, e aqui é independentemente, né, do local em que ela esteja, quer seja a pessoa, o professor, quer seja um auditor fiscal, um procurador, um médico, enfermeiro que tem alguma deficiência, então vai ter essa aposentadoria diferenciada, que foi o que a gente conversou anteriormente hoje, né? Uma outra opção que nós não temos no município é a aposentadoria, né, daqueles que têm alguma exposição a algum fator de risco, como policial, agente penitenciário, agente socioeducativo, que não é o caso do município de Joinville, né? E a outra possibilidade de aposentadoria especial para as atividades exercidas em exposição a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde. A esses servidores se fixa a idade de 60 anos e 25 anos de contribuição com 100%. Né? Então, para essas pessoas, é importante que se diga, né, que tenham que juntar e demonstrar a efetiva exposição, né, de maneira contínua, que não seja esporádica, né, às atividades prejudiciais à saúde. E a outra possibilidade, então são 4 possibilidades de aposentadorias especiais, são a dos professores. Essas são explícitas, né? Há uma redução em 5 anos em relação à regra geral. Então nós temos aqui, e é isso que é importante que a gente deixe bem claro aqui, vereador Henrique, por quê? Porque a regra geral, como o próprio nome diz, ela é geral, é para todos os servidores. Então, se é o agente administrativo que está lotado na subprefeitura, essa atuação dele vai ser a mesma de que um agente administrativo lotado, né, na procuradoria ou na fazenda ou mesmo na Secretaria de Educação nas atividades administrativas. Quais são as aposentadorias que não são as regras gerais, as regras ditas, né, normais? São aquelas fixadas, como a doutora Graziela já fez na apresentação, 62 anos de idade para as mulheres e 65 anos de idade para os homens. Se fixa aqui o limite do teto apenas para os novos servidores públicos, então para os novos concursados, né? A doutora Graziela comentou muito bem sobre a necessidade de novos concursos. Se espera que a cidade de Joinville não venha à falência, né? Não é uma empresa, que a gente não vai falir. Né? O que nós vimos nos últimos 10 anos foi a diminuição de novos contratados. Isso é uma consequência até mesmo das limitações de despesas de gastos com pessoal, que o limite providencial ficou muito alto durante muito tempo. Né? Se você tem 51% de despesa com gasto pessoal, você não consegue contratar novos servidores. Então, é um equilíbrio muito tênue, né, nas relações das contas públicas e, de novo, a gente é sempre fiscalizado, nós estamos sempre, né, sendo olhados, o próprio Tribunal de Contas, quando chama o alerta, né, de que passou de 48%, ele já começa a ficar de olho. Né, já existe essa fiscalização, inclusive sobre a questão do limite de gastos de pessoal. O equilíbrio das contas públicas vai possibilitar e favorecer, por exemplo, novos concursos. Então, se a gente pensar que a reforma da Previdência, né, ela melhora as receitas
do município adequa às finanças municipais, nós podemos ter uma melhora, né, em outros aspectos do município. Eu vou fazer um parênteses aqui, vereador Henrique, porque eu escutei um elogio a Toledo, no Paraná, né? Que Toledo já passou pela reforma da Previdência, eles já deliberaram, eles já adequaram o seu regime previdenciário, né? E estão colhendo frutos também. E eu digo que o servidor público também colhe seus frutos, né? Porque toda aposentadoria antecipada é uma aposentadoria menor, é uma aposentadoria menos vantajosa economicamente. Quanto mais se postergar a aposentadoria, o valor dessa aposentadoria é melhor, né? A pessoa vai ter uma aposentadoria melhor. Isso é inevitável. Então, aqui fica o exemplo de Toledo, no Paraná, né? E que uma cidade como Toledo possa ser exemplo para Joinville. Ok. E eu quero dizer também, por isso eu quero dizer, gente, se nós olharmos a cidade de Joinville, eu não posso conceber. O que está acontecendo hoje? Joinville tem uma dívida para pagar. E não é o prefeito, é o município de Joinville para pagar aos seus servidores. Esta dívida de 200 e poucos milhões, esta está já organizado o seu pagamento. Está já organizado esse seu pagamento. Entra aqui a cota patronal, tudo aí que ficou atrasado. Esta parte já está organizada. A questão do 1 bilhão e 200 milhões é que está se resolvendo agora. E isso é uma outra questão. E esta questão que nós podemos estar agora aprovando, ela é uma situação que nós temos que fazer. Nós não fazendo isso, a tendência, quem vai perder? O próprio servidor, é a população de Joinville, é o município de Joinville. Nós não podemos mais, ninguém vai suportar isso. Então, nessa perspectiva, se nós olharmos a população no seu todo, o município no seu todo, nós temos que ir adiante com a reforma. E tudo aquilo que você, servidor, amigo, que eu, quando estava nas gerências, ouvíamos de desafios que tem na cidade de Joinville, não tem como resolver se nós não aprovarmos o todo do seu projeto. Porque praticamente, se você vai pensar, hoje, nós não aprovando e demorando cada vez mais, nos próximos 3 anos, nós estamos deixando de investir talvez em torno de 90 a 100 milhões a mais no município de Joinville, que afeta toda a nossa população. Então, são desafios que nós temos que fazer e que, de novo, eu friso, a população brasileira como um todo teve a sua reforma em 2019. Ela teve a aposentadoria aos 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens, e daí temos algumas outras questões que aí tem as organizações de servidores dos municípios, que ainda assim nós estamos tentando fazer todo o possível para vir de encontro, neste momento, para não ser tão quanto foi para toda a nação brasileira, e ainda assim podemos vir de encontro no que nos é possível constitucionalmente. Então, a visão deste vereador é de olhar o povo de Joinville, olhar a cidade de Joinville. E nessa perspectiva nós queremos continuar o apoio com emendas para poder fazer acontecer a reforma da Previdência no município de Joinville. Temos mais alguma pergunta? Não, vereador, por hoje as perguntas estão encerradas. Ok. Ok, então eu somente quero dizer mais uma situação que já está sendo espalhado por aí, tá? Que o vereador Henrique organizou para fazer a reunião online hoje, para tirar o povo da atenção que teria que ter lá. Eu não tenho ainda tanto, assim, poderes para isso, mas, deixando brincadeiras à parte, não quero dar atenção a esse tipo de conversa, por isso eu dou graças a Deus que nós avisamos na terça-feira passada que iríamos fazer essa reunião hoje, então já estou grato que lá nós já nos organizamos para estar fazendo isso. A questão foi que a Justiça do Estado de Santa Catarina liberou a Câmara de Vereadores para fazer
a questão de avaliar a admissibilidade ou não, e foi aprovado pela mesa para ver a admissibilidade dos 3 projetos. E agora a gente quer que o pessoal, de fato, se envolva muito mais ainda, não só estudar o projeto, mas estudar as emendas a este projeto. Tá bom, gente querida? Então, nós estamos agora bem certo, com 1h30, tá? Eu creio que foi bem importante. Obrigado a mais de 100 pessoas que nesta noite já estiveram conosco. Eu já sou imensamente grato, como eu disse antes, pode ser 1, pode ser 2, né? E o que a gente está observando? Que depois que a explicação, as pessoas compreendem o porquê de algumas questões. O próprio presidente Guilherme Casale teve um diálogo, né, com um amigo nosso conhecido, e ele disse, né, depois das explicações, ele disse: parabéns, tem que avisar mais gente ainda disso. Pronto, é essa a questão. E tem outras questões que, de novo, me fazem sofrer, me fazem lamentar, mas que são constitucionais e que, se em Brasília não mudaram, não podemos mudar aqui. E por isso nós temos que trabalhar. E vou dizer de novo, como vereador, eu não estou olhando classes, estou olhando povo entre povo. E nessa questão nós temos que começar a enfrentar um desafio que é olhar esse todo da nação brasileira, e que nós estamos pagando um alto preço, porque em Brasília, já começando por lá, as questões das exceções, as questões de olhar por classe, nos divide e não faz bem para uma nação como a nossa. Então está na hora de a nação brasileira começar a acordar. E aí temos que olhar o povo, temos que olhar nossas cidades, nas quais nós, como povo, como famílias, vivemos. Tá ok? Por favor, doutor Guilherme, a sua palavra ainda, depois, querida Graziela, e aí a gente encerra. Eu gostaria de agradecer, então, vereador Henrique, e lembrar, né, que é claro que quando se faz algum tipo de fake news, algum tipo de ofensa, né, isso acaba ganhando uma repercussão muito maior, mas eu quero dizer de público aqui, vereador, que se existem haters perseguindo, né, o senhor, é porque a sua voz está chegando em vários lugares. A gente não gostaria de incitar nenhum tipo de violência ou algo parecido, né? Mas certamente é porque, né, o senhor está sendo ouvido. Então, se essa live não foi assistida, ela vai ser ouvida posteriormente, isso não tenho dúvidas, né? E se houve invasão na vez passada na sua live, vereador, é porque as pessoas estão lhe ouvindo. O senhor tem se comunicado muito bem. Agradeço muitíssimo, né, esse seu papel de interlocutor e mediador, e que espero, na sua legislatura, o senhor consiga conduzir, né, para que a gente possa sempre ter esse bom diálogo. O espaço democrático é esse diálogo com respeito, né? Quando a gente coloca os fatos, quando nós colocamos os fatos e as pessoas não têm argumentos, aí acabam esse movimento desses haters, esses xingamentos públicos, sem qualquer argumento razoável, né? Então, eu agradeço muitíssimo esse espaço, agradeço muitíssimo esse diálogo, que é disso que é feita a democracia, e parabéns pelo trabalho desenvolvido, e parabéns, né, por ser essa pessoa mediadora. E eu vou dizer que até o seu tom de voz, acho que seus assessores vão concordar, né, a forma como o senhor fala, como se coloca, tem sido muito agradável conversar com vocês. Muito obrigado pelo espaço, estou sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado, servidor Guilherme, pela sua participação, e esperamos, vamos ver como é que vai ficar agora na Comissão de Legislação e Justiça. Acredito que depois os próximos debates vão exigir de novo reuniões online, e acredito que vamos ter muito mais, mas o que eu me alegro, já nos temos antecedido para justamente até aprimorar as nossas questões e até poder pensar, poxa, eu não tinha pensado nisso, é possível? Vamos lá, vamos pesquisar, vamos perguntar. Pronto, hora essa. Claro, ok? E aí a gente vai ver, não é possível, mas não vamos negar essa curiosidade, pelo menos. Isso é cidadania.
tá? Por favor, antes que eu fale, não queria falar, agora a Graziela, por favor. Eu agradeço. Digo ao vereador que o Guilherme Casale, ele já deve, quando vê minha mensagem lá, ele já deve se arrepiar, porque todo dia eu mando mensagem. E essa regra, a gente pode ajustar aqui? E essa outra, a gente pode ajustar aqui? Então ele já deve estar, quando vê minha mensagem, lá vem ela querendo fazer ajuste de novo. Mas essa é a questão, né? A conversa, para a gente tentar chegar em algo que seja bom para todos. Né, e envolvendo servidores, comunidade, executivo, enfim, porque o executivo ele se mantém a partir de todos nós. Então, é necessário uma legislação que seja benéfica a todos. Agradeço a oportunidade. Faz tempo que estamos estudando questão de previdência, de reforma, continuamos, por mais que a emenda, essa primeira já tenha sido proposta, todos os dias a gente surge em novas ideias e continuamos debatendo para efetivamente construir algo interessante para o município. Então, eu agradeço essa oportunidade que o vereador possibilita de conversar, de debater, agradeço a participação do professor Guilherme Casale, né? Sempre muito bom debater essas questões, e espero que as discussões elas continuem e que a gente, enfim, possa chegar em algo equilibrado e que seja bom para todos. Obrigada mais uma vez a todos que nos assistiram também. Quero agradecer ao Carlos Augusto por ter organizado toda a parte aqui de tecnologia. Quero agradecer a Maria Rita, que está nos acompanhando de casa, faz parte da nossa equipe. Quero agradecer a Patrícia, que também está. Também quero agradecer a Carol, que tem acompanhado toda a parte de divulgação e organizar. E também a querida Wanda, e por estar aqui junto e ouvindo e encaminhando. Então, estão recebendo N mensagens através do telefone 996530412, 996530412. Desde o começo temos divulgado isso, não temos medo desse diálogo, certo? E quero dizer, com toda certeza, nós não vamos deixar Joinville virar um Rio Grande do Sul, um Rio de Janeiro, em que não teve a coragem de enfrentar as coisas e depois não tem nem dinheiro para pagar o servidor, tá? Então, isso nos envergonharia. E eu tenho dito e reafirmo, quem ama Joinville, quem ama o povo de Joinville, terá que enfrentar, terá que aprovar, e daqui a alguns anos vão dizer parabéns por ter enfrentado esse desafio, porque a ideia é do ganha-ganha. E é nessa perspectiva que nós queremos trabalhar, vendo realidades, mas que terão que ser enfrentadas sim, por amor ao povo de Joinville, por amor à cidade de Joinville, que tem que haver um grande avanço aqui. E nessa perspectiva, a questão, de novo, eu cito um exemplo. Porventura, você tem gente ainda nos acompanhando. Nós estamos morando num dos mais belos estados do Brasil, Santa Catarina, Santa e Bela Catarina. Tá? E nós andamos por aí e nós questionamos a questão da saúde na área dos hospitais nossos, das estradas, das rodovias de Santa Catarina. Eu cito de novo, se em 15 anos Santa Catarina tiver governos sérios, nós vamos ter que trabalhar para poder ter 45 bilhões para poder fazer investimento no estado de Santa Catarina. 45 bilhões para isso, para investimento. Mas teremos que ter também 47 bilhões só para a previdência do estado de Santa Catarina. Isto é justo? Se pergunte. Então o estado de Santa Catarina também terá que fazer a sua reforma em uma ou outra. Vai ter que fazer. Porque senão investimentos não vão acontecer. Certo? Então, é a realidade, é Estado. Se eu olhar classes, eu vou parar. Se eu olhar o povo, se eu olhar a cidade, todos vamos ganhar. Então, é nessa perspectiva que eu desejo um bom descanso a todos, um bom feriado nesse dia 21 de abril, certo? E obrigado por todo o trabalho feito.
Vamos ver o que vem, provavelmente na semana que vem. Se tiver debates, vamos estar organizando isso de novo online. Eu espero contar com a equipe para isso. Se alguém viajar, por favor, viaje bem e volte bem, não vai me aprontar no caminho, tá bom? Tá? E vamos lá com toda a seriedade em desafios, e não desafio só você, ou aquele. Desafio para mim também, certo? Desafio para mim também. Então, e temos que ainda assim levantar a cabeça e dizer, vamos enfrentar isso, tá bem? Para gerar mais qualidade de vida. Muito obrigado, uma boa noite a todos, bom descanso, vamos lá. Obrigado.